com relação, por exemplo, essa questão da indicação do AGU, o Messias, para esse impasse aí, ao ponto de o presidente do Senado dizer publicamente que estaria rompido com o senhor que é um homem sobretudo de conciliação. Primeira pergunta sua, confesso que até hoje eu não entendi. O dispositivo da Constituição diz que o presidente da República, quando há uma vaga, porque só são 11 membros do Supremo Tribunal Federal, 11, e surgiu essa vaga porque o ex-presidente ministro Barroso resolveu, por motivos próprios, e eu não estou aqui para discutir isso, resolveu se aposentar antecipadamente, porque ele não tinha ainda 75 anos quando manda a lei. Ele se aposentando, surge uma vaga. O direito de escolha é do presidente da República. Ele escolheu o Zanin, depois escolheu o Flávio Dino e agora escolheu o Jorge Messias, que eu conheço muito, trabalhou comigo, trabalhou com a presidenta Dilma, e já há 3 anos praticamente é o advogado-geral da União. Então eu entendo que essa escolha do presidente passa por uma avaliação dele. Não há uma lista, é livre a escolha do presidente. A pessoa só tem que ter saber jurídico que ele tem e ter uma reputação ilibada que ele tem. Havia uma torcida de muitos senadores pela figura do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que sem dúvida nenhuma, igualmente tem reputação ilibada e tem também o saber jurídico reconhecido, advogado, já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi 2 vezes, durante 4 anos, presidente do Senado, e eu sou testemunha de como ele é um guardião da democracia. No episódio 8 de janeiro ele foi muito firme, no episódio também do questionamento pelo grupo opositor das urnas eletrônicas ele foi muito firme. Eu convivi com ele esses 4 anos e posso lhe garantir que é um democrata e que, portanto, poderia estar pontuando muito bem também no Supremo Tribunal. Mas eu não dou opinião sobre isso, a escolha, repito, é uma escolha solitária do presidente. Como havia essa torcida, realmente o presidente do Senado, que é muito amigo de Rodrigo Pacheco, se insurgiu dizendo, não, tinha que ser fulano, tal, e se estabeleceu uma celeuma, na minha opinião, indevida, que para mim, como tudo, vai decantando, vai esfriando um pouco. Eu espero que o presidente Lula se encontre com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com quem eu sempre tive e espero voltar a ter uma relação muito positiva. Ele ficou, porque meu papel como líder do governo não é outro. O presidente escolheu, eu vou trabalhar para confirmar a indicação do presidente, o nome do Jorge Messias, como indicado e aprovado no Senado. Estamos trabalhando, ele está visitando, já visitou aproximadamente 45 dos 81 senadores, está conversando com todo mundo, eu estou conversando, mostrando que ele tem o que a Constituição manda, reputação ilibada e um saber jurídico à altura de sentar em uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior do judiciário brasileiro. Então, eu acho que essa coisa vai passar, vai acalmar. E uma outra questão que é exatamente sobre como montar a chapa na Bahia, 2 vagas para 3 pretendentes de senador. Eu já fiz essa pergunta há 15 dias ao governador Jerônimo, ele se saiu muito bem, porque entendeu que na hora de falar isso, mas o senhor é o líder do grupo na Bahia e provavelmente já deve ter alguma coisa idealizada e esteja conversando com os parceiros que compõem essa aliança na Bahia. Sobre a chapa daqui, realmente nós temos esse bom desafio. 3 nomes para 2 vagas. Eu, Coronel e Rui Costa. Nós estamos conversando muito, eu tenho conversado muito, tem mais 2 semanas que tive uma conversa na casa do Coronel em Brasília com ele, com Hereuso, a esposa, com o filho Diego, com o Otto Alencar também. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma convicção que esse grupo não racha. Esse grupo fez muito bem ao PT, ao PSD, ao PSB, ao PCdoB, a todos os partidos que estão com a Avante, agora que também está crescendo, ao Partido Verde. Então, esse grupo, e é por isso que eu me orgulho dele, é um grupo onde as pessoas se sentem acolhidas. Eu sou um líder do grupo, mas eu não sou o chefe. Não é uma coisa de vai fazer do jeito que eu quero. Então, a gente tem trabalhado, se comprometeu agora em janeiro a sentar para bater o martelo e não temos ainda a conta final, mas eu lhe garanto que a gente vai achar um caminho, porque quem vem construindo, como a gente vem, há 19 anos, uma Bahia com outra cara, uma Bahia mais oxigenada, uma Bahia mais democrática, uma Bahia que vai resolvendo seus problemas, respeitando inclusive a oposição, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai achar caminho. A oposição fica na torcida para rachar, mas diz que apressado come cru, então vamos aguardar, que eu garanto a você, pela minha experiência, pela minha convivência, pela amizade com todos do grupo, que nós vamos achar esse caminho e vamos marchar unidos para a eleição de 26.
Nós falamos aí, eu sei que o senhor conhece bem aqui a nossa região, falamos sobre o sistema de água de Itabuna, o senhor já trouxe aí, também hospital de base e demais hospitais como Costa do Cacau aqui da região. Eu gostaria de partir agora para a política nacional, que é imposto de renda e escala 6x1. Como estão hoje no Congresso os debates sobre a isenção de imposto de renda até 5 mil e o fim da escala 6x1? Olha, esse para mim é o presente de Natal que o governo federal, o presidente Lula, está dando a toda a população. São aproximadamente 15 a 16 milhões de brasileiros, entre eles muitos baianos, que ganham até 5 mil reais e que a partir de 1º de janeiro de 2026, ou seja, agora pertinho, a partir de 1º de janeiro desse ano que está chegando, não vão pagar mais nenhum centavo de imposto de renda, nem descontado na folha, nem evidentemente na hora da declaração para quem ganha até 5 mil reais, e uma diminuição também para quem ganha até 7.350. Isso aí é chamada justiça tributária. Hoje nós temos uma desigualdade social no Brasil muito grande. Infelizmente, a desigualdade no Brasil ainda é das maiores do mundo. Nós estamos entre as 10, 11 maiores economias do mundo. No entanto, a nossa desigualdade se equipara às vezes a países muito pobres, ou seja, o topo, a cobertura do prédio, o pico da pirâmide de 150 mil pessoas, estou falando de 150 mil pessoas, não estou falando do rico de Itabuna, não estou falando do cara intermediário, que às vezes quando você fala rico, o pessoal fala, está falando de mim? Não, estou falando daquela moçada em cima que a gente não alcança, enquanto que a base da pirâmide é muita gente com dificuldade. Então, o imposto de renda zero, para quem ganha até 5 mil, já foi sancionado pelo presidente da República, já passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026, como se diz, é um 14º salário que todo mundo vai receber. Por que isso é importante? É importante porque esse dinheiro não vai necessariamente para o banco, esse dinheiro vai para a loja de material de construção, a loja de roupa, o mercadinho da comida, vai para um colégio que alguém precise complementar alguma coisa para seu filho estar estudando. Então, esse dinheiro vai rodar na economia. Esse é o segredo do negócio. Dinheiro na mão do pessoal lá de cima vai para o banco para render. Dinheiro na mão do pessoal mais simples, intermediário, de classe média, esse dinheiro vai circular. Vai comprar uma bicicleta, vai comprar um carro, vai fazer um puxadinho na sua casa, e isso vai movimentando a economia. Então, é a roda do bem que começa a circular com isso. Então, esse projeto foi um compromisso do presidente Lula de campanha em 2022 e, como tem que ser feito, foi cumprido agora nessa votação e na sanção que foi feita na semana passada. Então, a Bahia tem uma grande representação no governo federal. E um questionamento que faz muito é como explicar que não consiga realizar projetos estruturantes como a duplicação da BR-101 na Bahia, existente em outros estados. Além disso, um outro questionamento, e esse é um questionamento muito regional, o concurso da CEPLAC, que não é realizado há décadas. O que poderia melhorar a assistência técnica da lavoura cacaueira? Há perspectiva de avanço nesses temas, governador? Senador? Olha, deixa eu dizer, é óbvio que a gente tem uma presença importante, significativa lá. Temos uma relação muito boa com o governo federal, com o presidente Lula. O chefe da Casa Civil é o nosso ex-governador Rui Costa, portanto, tem um poder, está no centro do governo, diretamente, quase que todo dia com o presidente Lula. Eu, como líder do governo, também. É óbvio que a gente vai fazendo as coisas e, como eu disse, sempre está faltando alguma coisa. Trouxemos as universidades federais para cá, trouxemos o metrô que dependeu do governo federal, o VLT, várias obras aqui de saneamento tiveram a participação do governo federal. Agora mesmo, nós estamos acabando a duplicação, que foi atrapalhada pelo governo anterior, essa duplicação de Ilhéus e Itabuna, que vai ser entregue em abril, já podia estar mais adiantado se o governo anterior tivesse honrado os compromissos com o governo do Estado. Eu confesso que eu não sei lhe dizer agora se tem uma provisão de concurso dos técnicos da CEPLAC. De qualquer forma, fico lhe devendo essa resposta, eu tenho que me informar com a área responsável, não tem isso aqui na cabeça, mas a gente disputa muito. É evidente que o fato de ter uma presença não quer dizer que a gente puxe tudo para cá, mas agora mesmo no PAC são alguns bilhões de reais que virão para a Bahia exatamente para cumprir, até porque o presidente Lula gosta de dizer que numa outra encarnação, numa outra vida, ele deve ter nascido aqui na Bahia porque ele tem um carinho muito grande. Eu com ele sou suspeito porque são 47 anos de amizade, então a gente continua trabalhando muito junto já de muito tempo e agora com essa chegada de Rui lá na Casa Civil também. Como o senhor vê, né, esses investimentos do governo, eu digo isso, do governo do PT, né, do governador Jerônimo Rodrigues, que teve também o governo do senhor Jacques Wagner, de Rui Costa, na região sul da Bahia? Olha, eu considero que esse grupo político que a gente começou em 2007, com a minha primeira vitória em 2006, foram 2 mandatos meus, 2 de Rui,
e agora de Jerônimo, quer dizer, não é só do PT, porque nós temos uma ligação com vários partidos que são fundamentais, deputados, prefeitos, vereadores, espalhados por toda a Bahia. Eu considero, a gente está sempre devendo ao povo, tá certo? Neto, é evidente que tudo que você faz ainda falta alguma coisa, mas eu considero que esse é um grupo, eu diria assim, é um time do bem, um time de fazer bem, porque nesses 19 anos que vamos completar agora no final de ano, esses são 19 anos de realizações. Então, na área de saúde, as nossas policlínicas, nossos hospitais novos, só de policlínicas são praticamente 25, de hotéis são praticamente também mais de 20, e ampliando isso. Eu sei que nós temos hoje ainda problema da regulação, mas eu gosto de dizer é que quando você conserta uma coisa, aparece o próximo problema. Eu pergunto aí ao povo de Itabuna e da região, quando é que a gente tinha ultrassonografia, ressonância, exames que são ofertados nas centrais, nas policlínicas, que é uma central de diagnóstico? Evidentemente, quando você não podia fazer o exame, você não sabia o que tinha. Agora você pode fazer o exame, sabe o que tem, e muitas vezes um exame desse é remetido para a chamada regulação, que é a distribuição das chamadas cirurgias eletivas, que não são cirurgias emergenciais, para distribuir num hospital que tenha vaga. Então, você começou a puxar o problema lá de baixo, com o posto de saúde da família, que a gente estendeu para tudo, com as policlínicas, faz o diagnóstico, e aí você vem a demanda. E por isso, a gente está ampliando também a nossa capacidade de atendimento de alta complexidade. Agora, tem um problema também, Neto, que eu quero colocar. Às vezes precisa ter também uma compreensão maior da área de saúde local. Estou falando de Itabuna especificamente. É porque às vezes manda para a regulação uma coisa que poderia ser talvez tratada num hospital de média complexidade. Mas a gente está ajeitando, a secretária Roberta está debruçada sobre isso, e portanto nessa área de saúde eu acho que nós estamos evoluindo e evoluindo bem. Temos o primeiro hospital paliativo aqui da Bahia, que é o hospital aqui em Salvador, que é exatamente para aqueles doentes que dependem do cuidado, mas que já estão numa fase, como se diz, terminal, para não ficar dentro de um hospital comum, entrando e saindo doente. Então fizemos uma coisa destacada para essas pessoas. Então, essa é a área de saúde. Na área de educação, Jerônimo está implementando cada dia mais um colégio de, vamos dizer, de tempo integral. Então a gente também vem evoluindo. Estradas eu não preciso falar, porque a gente chegou aqui, entre eu e Rui, já fizemos mais de 9 mil quilômetros de estrada. Segurança, que é sempre um calo no sapato de qualquer governante, porque a segurança hoje, o tráfico, o mundo do crime se entrou na área tecnológica. Hoje estão dando golpes bancários, assaltando pessoas, traficando droga, mas eu fico feliz de saber que o governador está empenhado, contratando mais policiais, trazendo mais câmeras e mais tecnologia, porque, Neto, não vai ser só o policial na rua que vai resolver o problema do crime organizado. Os caras hoje trabalham com inteligência incrível, trabalham com tecnologia, como eu disse, agora nessa grande operação que foi feita pela Polícia Federal, junto com o Ministério Público de vários estados, nós estouramos praticamente um núcleo financeiro do PCC. Aqui na Bahia estouramos também um núcleo de combustíveis também, que é adulterado, que era parte do Comando Vermelho. Fizemos operações aqui. Essas são operações de inteligência. Tem a operação física, de você estar colado aonde o tráfico tenta se instalar, mas tem uma operação de inteligência, que é a proposta do governo federal, que é integrar as inteligências dos vários estados, porque o PCC que rouba em São Paulo, no Rio, vem roubar aqui no Ceará também. O tráfico de droga que está lá no sul do país está espalhado aqui também. Então, internacionalmente, para poder fazer um combate mais efetivo, aquele que eu considero talvez um dos desafios maiores para todos os governos federais e estaduais por conta disso.